Mateus nasceu essa semana e para a gente foi uma coisa assim muito marcante, né? O nascimento do Mateus. Eu vou até contar esse testemunho rapidinho. Quando o Mateus fez, o pastor Davi sabe, eu acho que o pastor Davi, o pastor Reinaldo, algumas pessoas, quando o Mateus estava com 3 meses de gestação, a gente foi fazer um ultrassom e a médica nos disse que o Mateus poderia ter síndrome de Down. 3 meses. A gente foi, e foi assim, foi um susto muito grande, vocês sabem, a gente tem a Laura com paralisia cerebral, eu olhei para o céu e falei, Senhor, 2 raios na mesma cabeça, Senhor. Confesso para vocês, a vida é assim, né, pastor Davi? Às vezes a gente acha que a oração é assim, Senhor, magnífico Deus, misericordioso, não, Deus, 2 raios na mesma cabeça? Foi assim, foi muito difícil aquele dia, eu não lembro exatamente o dia não, mas foi 24 horas terríveis na nossa vida. A médica falou que tinha uma probabilidade muito aumentada. Aí eu falo para vocês a importância do discipulador. A minha relação com o pastor Reinaldo é muito legal, porque qualquer hora que eu sei que eu preciso, eu posso ligar, porque dá um pulo lá em casa. Essa semana eu estava com a Laura 1 mês sem dormir direito. Pastor, vem cá, que tem alguma coisa, isso deve ser espiritual, vem cá orar comigo. Estava lá em casa ontem à noite, orando e abençoando lá em casa. Essa questão que a Mariana está falando das coisas pequenas. Naquele dia tão difícil, eu liguei para o pastor Reinaldo. Falei, pastor Reinaldo, eu liguei chorando. Eu chorei 24 horas. 24 horas chorando. E Deus falou, Senhor, eu não tenho problema em criar uma criança com síndrome de Down, não tem problema nenhum, é uma bênção, filhos é uma bênção. Mas na nossa realidade seria difícil. A deficiência, gente, ela é difícil. Tem coisa que ninguém vê, né? Mas que é difícil. E foi muito duro, eu chorei muito. A Cristiana olhava para mim, eu estava chorando. Só chorava. Só saía assim, Senhor, Tu sabes. E no final do dia eu falei, amor, vamos repetir o exame amanhã. Vamos com outro médico, vamos repetir esse exame. Porque assim, eu sinceramente, me deu um aperto no coração, que eu achei que eu ia ter um infarto, que eu ia ter alguma coisa. Liguei para o pastor Reinaldo e falei, pastor, eu preciso fazer amanhã outro exame, ora por nós, que o Senhor mude o quadro. Muito difícil carregar isso, assim, essa notícia. Não pela criança, mas pela realidade. E nós oramos aquele dia, o pastor Reinaldo orou e falou assim, vai lá amanhã que vai ser uma bênção, vai mudar o quadro. E eu falei para o Reinaldo, a minha única oração de hoje é, Senhor, mude o quadro. Eu só tinha força para fazer isso, mude o quadro. E aí nós fomos, no outro dia, no médico, e aí a médica médica da minha esposa, são pessoas amigas, e falou que a nuquinha estava aumentada e tal. Aí fomos no doutor no outro dia fazer o exame. E o coração, né? Apertado. Já falando assim, Senhor, sinceramente aquele dia eu pensei assim, o que for será, né? Estou nas mãos de Deus. Na hora que eu sentei, eu tremia tanto, ele começou a mexer na barriga, ele foi engraçado. O que a médica disse aqui ontem? Não via o nariz dele, né? E o nariz, as crianças com síndrome de Down têm um probleminha no nariz, né? Não via o teste da nuquinha. Falei, mas eu vejo nariz aqui hoje. Até hoje eu não comentei isso muito não, porque é muito duro. Aquele dia para mim foi muito difícil. Lá para nós, a nossa família. O pastor Reinaldo chorou comigo. Orou comigo, falou assim, Gisele, Deus vai te abençoar, vai dar certo. Aí o médico falou assim, eu vejo o nariz. Por que a médica não viu o nariz? Eu falei, mas eu estou vendo, olha ele aqui, olha o nariz aqui. Eu falei, sério, está vendo o nariz? Olhava para a Cristiane e falava, regozijando por dentro, né? Mas com aquele medo e tal. E o Senhor fez esse milagre na vida do Mateus. Mateus, durante os outros 6 meses de gestação, todo ultrassom era o coração apertado. A médica queria conferir. Fazia o olhar no ultrassom, e o ultrassom, quando o médico fica calado, assusta a gente. Aí procurava, aí começou a crescer o Mateus. No final, está assim, mas que menino perfeito e tal, e tal. Aí veio o nascimento. Mateus estava programado para nascer num dia, veio antecipado 5 dias. E eu esqueci do trem da síndrome de Down. Confesso para vocês que no coração dava uma apertada. A gente é humano, né? E nasceu, e lá pelas tantas eu estou no quarto,
eu esqueci completamente dessa história. Eu olho para o rostinho do Mateus, vejo ele perfeitinho lá, e falo assim, Deus, tu és maravilhoso. Estou vendo o menininho lá, dorme, mama, chora um pouquinho, tranquilão. Eu só lembro que Deus é Deus das coisas simples. A minha oração não foi uma oração grande. Não foi uma oração de 5 horas. Não tinha jeito, não tinha jeito. Sabe o que sustenta nesses dias difíceis? Os ensinamentos. Os ensinamentos simples. De quando a coisa está difícil, você sabe a quem recorrer. Fala, Deus, eu estou tão fraco, mas deixa isso acontecer, não. Está lá meu menino, rapazinho bacana, daqui uns dias vai estar aqui na igreja, a Isabela adora ele, a Laura adora ele, o pastor Reinaldo me acompanha para todos os momentos. Aprendam a entender o valor do seu discipulador, a quem recorrer. É por isso que nós estamos aqui, o maior discipulador nosso é Jesus, mas Deus tem colocado pessoas ao nosso redor. Quantas vezes eu precisei ligar, pastor Davi, o coração, né, pastor Reinaldo, meu discipulador, eu ligo, falou, pastor, ora comigo, ora. O Márcio já foi meu discipulador. Na época da Laura, o Márcio, mas a Nayara iam lá em casa todos os dias orar comigo. Sentava comigo, o Márcio ia lá em casa, o pastor Reinaldo sabe disso. Sou grato a Deus pela vida do Márcio e da Nayara. Então assim, entendam, o que a gente está fazendo aqui é mostrar para você a importância da igreja. Deus faz milagre, mas faz milagre em comunidade. Se hoje eu estou aqui com o coração regozijante, toda hora que eu olho para o meu filho, eu lembro daquele dia e falo, Deus, obrigado por esse milagre. Sabe? É porque Deus plantou isso no nosso coração. Então, ser simples, não é ser... eu me senti como Elias, com aquela a brisa suave. Foi uma gestação difícil, esse negócio de pandemia, foi muito complicado, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deixa esse testemunho aqui para a sua vida, de edificação para a sua vida, porque talvez você esteja diante de uma causa impossível. Né? E a minha história é uma história, não é uma história assim, que causas impossíveis são sempre resolvidas. Eu lido com a minha filha linda, maravilhosa, Laura, todos os dias, e eu agradeço a Deus pela vida dela, todos os dias pela vida dela. Ela, como os outros filhos, é bênção na minha vida, mas eu tive que aprender com a Laura. E o Senhor agora com o Mateus deu outra providência. Saibam que Deus tem suas formas de tratar com a gente. A maneira dele é a melhor maneira. Então, se você está vivendo uma causa muito impossível, despreocupe, coloque na mão de Deus. Eu lembro que no final da gestação eu falei, amor, pode acontecer qualquer coisa com você. Depois daquele dia, eu estou vacinado. Está na mão de Deus. As nossas vidas estão na mão de Deus. E isso é simples. Confia, descansa no Senhor. Descansa, porque Ele cuida.